Olá, a paz do Senhor. Neste domingo estudaremos a lição de número 2, com o tema A Igreja de Jerusalém, um modelo a ser seguido. A leitura bíblica em classe está em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, dos versículos 37 a 47. A palavra-chave é modelo e vamos abordar nesta lição uma igreja com sólidos alicerces. Uma igreja observadora dos símbolos cristãos. Uma igreja modelo. A igreja de Jerusalém, que teve seu início com a descida do Espírito Santo durante o Pentecostes, estabeleceu-se como um exemplo a ser seguido por todas as gerações de cristãos. Em Atos capítulo 2, encontramos uma igreja com fundamentos sólidos, alicerçada na doutrina dos apóstolos e no compromisso com a comunhão, oração e amor. Para além disso, essa comunidade praticava os símbolos cristãos fundamentais, como o batismo e a ceia do Senhor, manifestando sua fé de forma prática. O seu testemunho e modo de viver deixaram uma marca significativa na sociedade à sua volta, tornando-a um modelo notável de unidade, amor e poder espiritual. Por ser a igreja-mãe, Jerusalém torna-se um modelo para as demais igrejas que foram implantadas. É de Jerusalém que partem as decisões que buscam, por exemplo, disciplinar e padronizar determinadas práticas cristãs. A Igreja de Jerusalém nasce forte, sendo de origem divina, cheia do Espírito Santo e supervisionada pelos apóstolos. Essa igreja é bem alicerçada. Isso significa, claro, no ministério da palavra, a quem os apóstolos se devotaram inteiramente e ao exercício dos diversos dons que abundavam no seu meio. É, portanto, uma igreja da palavra e do Espírito. E mais, é uma igreja onde a observância das ordenanças de Cristo é praticada na esfera do culto cristão. Assim, a igreja cristã primitiva exibe marcas que se tornaram um padrão para todas as igrejas em todas as épocas e lugares. Uma igreja com um fundamento doutrinário. A igreja de Jerusalém era uma igreja bem doutrinada. Lucas diz que, antes de ascender aos céus, Cristo deu mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera. Uma igreja genuinamente cristã reflete a prática e os ensinos dos apóstolos. É exatamente isso o que o livro de Atos diz da primeira igreja. E perseveravam na doutrina dos apóstolos. Uma igreja só pode ser considerada genuinamente cristã quando ela consegue ensinar e doutrinar seus membros de tal forma que eles passem a refletir o caráter de Cristo. Quando se preserva a doutrina dos apóstolos, a expansão diz muito sobre o processo de discipulado da igreja de Jerusalém. Era uma igreja bem doutrinada e, portanto, bem discipulada. O discípulo é alguém que consegue reproduzir, isto é, levar adiante o que aprendeu de seu mestre. Os apóstolos aprenderam de Cristo. A igreja cristã primitiva aprendeu dos apóstolos e agora vivia isso, a fim de transmitir a outros o que aprendeu. A tragédia da igreja acontece quando ela não consegue ser discipulada, nem tampouco discipular. A mesma igreja perseverava na doutrina dos apóstolos e na comunhão. Era a mesma igreja que vivia em oração. A igreja de Jerusalém orava. Assim, Pedro e João foram ao templo na hora nona de oração. Os apóstolos estabeleceram como prática dedicar-se à oração.
a igreja reunida na casa de Maria, mãe de Marcos, se dedicava à oração. A doutrina dos apóstolos, comunhão, o partir o pão e orações. Hoje em dia, muitas igrejas desejam seguir o modelo da Igreja do Novo Testamento, esperando vivenciar o mesmo poder, crescimento e eficácia que ela. Esta passagem nos proporciona uma visão geral das características que permitiram que a Igreja do Novo Testamento vivenciasse o milagroso poder de Deus e um crescimento consistente, o que é admirável e que essas características eram bastante simples e práticas. Primeiro, a doutrina dos apóstolos. Os primeiros cristãos eram profundamente devotados à mensagem de Cristo. Segundo, comunhão. Os seguidores de Deus na igreja primitiva não somente eram dedicados ao seu relacionamento básico e predominante com Deus, como também estavam comprometidos em construir relacionamentos abertos, honestos e espiritualmente encorajadores com o povo de Deus. Terceiro, o partir do pão. Esta expressão poderia se referir simplesmente às refeições feitas nas casas uns dos outros, a refeição do amor ágape, ou a ceia do Senhor, isto é, a comunhão propriamente dita. Quarto, a oração. A oração era claramente uma grande prioridade e uma parte vital da vida da igreja primitiva. Após o primeiro sermão do apóstolo Pedro na igreja de Jerusalém, e como resposta a uma pergunta, ele disse ao povo: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. Naquela época, a primeira igreja batizava quem se convertia. Ela sabia que o batismo era uma das ordenanças de Jesus e que ele era um dos principais símbolos da fé cristã. O batismo era um dos primeiros passos da fé cristã, um rito de entrada para a nova vida em Cristo. Mas, para ser batizado, a pessoa precisava ter se arrependido dos seus pecados e crido em Jesus. Era preciso ter consciência do sentido desse símbolo de fé. Assim, o batismo era um testemunho público de que a pessoa havia se convertido. Por meio dele, os cristãos de Jerusalém mostravam ao mundo que sua vida agora era diferente e que eles tinham uma nova vida em Cristo. A ceia do Senhor é a outra ordenança dada por Jesus e que foi observada pela igreja de Jerusalém e perseveravam no partir do pão. A maioria dos estudiosos concorda que esse texto é uma referência à prática da ceia do Senhor entre os primeiros cristãos. Um estudioso britânico disse que, quando tomada corretamente, a ceia leva a igreja ao próprio coração de sua fé, ao próprio centro do Evangelho, ao objeto supremo do amor de Deus. Portanto, quão abençoado é esse partir do pão! Parece provável que os primeiros cristãos, combinando essa ordenança simples com a festa do amor de sua refeição comum, lembravam assim a morte do Senhor todos os dias. Os primeiros discípulos, a maioria composta por judeus, continuavam a adorar diariamente no templo. Isto era natural. Posteriormente, a perseguição aos judeus expulsou-os do templo e também das sinagogas. Eles também partiam o pão em casa. O texto grego também poderia ser traduzido como de casa em casa. Não havia edifícios para igrejas no início e a maioria das reuniões de adoração era conduzida nas casas, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. É uma combinação desejada na igreja de todos os tempos e lugares.
O Senhor estava acrescentando diariamente novas pessoas ao número de crentes. Esta era uma igreja em crescimento. A última frase, aqueles que se haviam de salvar, é uma tradução completamente injustificável. Não existe aqui nenhuma indicação de predeterminação ou predestinação. O texto grego diz claramente: todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que estavam sendo salvos. Isto simplesmente afirma que aqueles que estavam sendo salvos uniam-se aos crescentes grupos de discípulos em Jerusalém. Vimos nesta lição algumas características que marcaram a primeira igreja. Frequentemente, nos referimos a ela como a igreja primitiva. Vemos como sendo uma igreja ideal, modelo para todas as outras. De fato, ela é a igreja mãe. Isso, contudo, não significa dizer que a igreja de Jerusalém não tivesse problemas. Pelo contrário, veremos em outras lições que havia alguns bem desafiadores. Nada, contudo, que tire o seu brilho e nos impeça de nos espelharmos nela. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Amém.